Fala, meu amigo investidor, começando mais um Papo de Investidor. Hoje estou recebendo um amigo, Rogério Pessoa, dono da Jampa Connect. Você já ouviu falar na Jampa Connect? Se não ouviu, vai ouvir hoje. O cara é muito bom, empresário. Há quantos anos, Rogério? Seja muito bem-vindo. Empresário com a cowork há 8 anos, mas desde que eu me entendo por gente, eu sou empreendedor, desde muito tempo. Quantos anos de Empreendedorismo? Empreendedorismo. Rapaz, quando eu terminei a escola técnica eletrônica, com 17 anos, em 94... Começou a empreender? Já comecei a empreender, fui trabalhar para mim, consertando telefone. Quando eu vi isso aqui, só fez me lembrar da minha adolescência. Consertava isso aqui. Telefone, fazer extensão, fazer isso aí. Comecei fazendo isso, quando terminei eletrônico. Foi teu primeiro investimento? Foi primeiro, como empreendedor, foi assim, eu fui trabalhar com um amigo meu, né? Ele tinha um espaço lá que ele consertava rádio e televisão. Ele 1900 e quanto? Em 94, para 95, por aí. Há um tempinho. Pronto, em 1994 foi o lançamento do Real, não é isso? Rapaz, eu não me lembro mais. Foi a fusão, né? Eu acho que foi. Chegou o Real, a moeda real. Era barato demais na época tudo. Quantos reais tu gastaste nesse teu primeiro investimento? Rapaz, eu não gastei praticamente nada. Eu fui comprar só ferro, solda, essas coisa pouco. E material de consumo era pouco. E naquela época tudo era barato. Eu tinha um chevetinho naquela época, encheu o tanque, era R$22,50, não lembro como se fosse hoje. Era barato demais. Então, assim, naquela época era muito barato as coisas, assim. A gente, quando vai comparar com o dia de hoje, né? O investimento foi muito pequeno, na verdade, muito pequeno. Depois desse investimento, não parou mais? Ou eu passei um tempo porque, vamos lá, quando eu saí de lá, foi o que eu fiz. Eu disse, eu vou viver disso aqui, eu comecei a enxergar que aquilo ali não ia me dar dinheiro. E eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Aí eu parei de trabalhar, né, saí de lá e conversei com meu pai na época. Eu disse, pai, eu vou ter que voltar para trabalhar, porque se eu for viver isso aqui para crescer, para ter filho, família, eu vou morrer de fome. Aí eu peguei e fui fazer computação. Sou formado em computação. Sou da primeira turma do Unip de computação. Formei em 2001. Era boa. Aí trabalhei um pouco na área, mas... qual é o problema de computação para mim? Eu sou um cara que eu gosto disso aqui, ó, esse papo, essas coisas. Computação a gente fica só preso ali atrás. Então, para mim, era uma prisão. De uma tela, né? Para mim, eu me sentia preso. Então, assim, eu passei, acho que só uns 6 meses e voltei para o mercado de novo. Trabalhei aqui, fui para Natal. Quando voltei, trabalhei numa empresa há algum tempo. Depois voltei para mim. Aí fui abrir uma empresa de celular, de conserto. Aí já foi assim, empreendedorismo, tive padaria, panificadora. Eu sou empreendedor como diz nato, né? A gente vai... Nunca se conformou com CLT? Não. Eu tive só, justamente, quando eu trabalhei antes da Jampa, na verdade, na Jampa, ainda passei um tempo trabalhando vendendo consórcio na Embracon. Passei 1 ano e pouco, mas eu como corretor de imóveis, que sou corretor de imóveis, eu fazia as duas coisas. Aí fiquei um tempo lá, eu digo, não, é voltar para fazer coisa para mim. Então, assim, CLT praticamente foi 1 ano e pouco, mas desde pequeno... Minha carteira está praticamente limpa. Dizem que corretor de imóveis ganha muito dinheiro. É o que dizem. Mas o que é que te fez te mudar, sair do... Não quero mais trabalhar como corretor de imóveis e vou realmente voltar a investir e seguir tua carreira como empresário? Pronto, corretor de imóveis eu tive imobiliária, que era Jampa Imóveis na época, em Manaíra. E o que o pessoal, quando chegava um corretor para trabalhar, como dizia, o que foi que lhe disseram da corretora? Qual foi a parte que eles lhe contaram? E sempre tem a parte boa de ganhar dinheiro. Mas o que é que tem por trás? O que é que está ali no submerso ali? Que é justamente você tem que fazer captação, tem que atender bem seu cliente. E você tem todo esse processo e nem todo cliente você vende. A pessoa acha que todo mundo que vai atender vai vender e vai ficar milionário, né? E assim, teve uma época muito difícil que quando eu fechei a imobiliária, que a gente teve um ano como esse, eu já bem atípico, que é São João, junto com a eleição, que é junto com Copa. Então foi um ano extremamente difícil e foi quando eu fechei a imobiliária, né? E o ponto lá, na verdade, que eu já tinha feito um investimento alto, aquela história do limão faço uma limonada. Eu fechei, fiz um cowork, que virou a Jampa Connect, e de lá, depois de um tempo, a gente fez as outras 3 unidades. Então, peguei as sementes e plantei. Então, assim, de uma dificuldade, a gente transformou numa oportunidade. Ou seja, quando você fechou a imobiliária, passou um tempo fechado? Não, eu já tinha salas alugadas. Aí eu fui trabalhar na Embracon, ia lá, ficou trabalhando assim, funcionando como cowork, já ia alugando as salas e tudo, para depois eu sair de lá e voltar só para dar foco no cowork. Foi quando a gente fez a questão do crescimento. Saí, eu digo, não, vou voltar para ser corretor e cowork. Eu conseguia trabalhar com as duas áreas. E hoje? Hoje eu estou só praticamente a corretagem. Um cowork, né? Eu tenho clientes como corretor também, até hoje, um amigo outro me procura, faço parcerias. A gente, como conhece muita gente, então termina o pessoal lhe procurando ainda. Como consórcio até hoje, da Embracon, o povo ainda me procura para fechar consórcio. Então, assim, Então, hoje eu tenho mais meu foco principal são os coworks e eu estou fazendo um trabalho desenvolvendo também junto com o BNI. Eu faço esse trabalho do BNI.
Ó, a gente aqui sempre fala sobre investimento, porque assim, o papo aqui de investidor, não necessariamente em investimentos em Tesouro Selic, na Bolsa, mas para você, o que é que mudou saindo do CLT para ser empreendedor? O que é que muda na cabeça nessa mudança que você teve? Na verdade, eu nunca me vejo CLT, sendo bem sincero. Quando eu fui fui necessidade, vamos dizer, lá tinha dado errado, eu precisava me reinventar, mas eu sabia que aquilo era só uma etapa. Eu sabia que eu voltava com tudo para mim, porque é a pessoa que sabe, que é trabalhador, que é honesto, que tem força de vontade, eu sempre estudando, sempre querendo ajudar as pessoas, como a gente estava conversando aqui. Então, quando você está querendo... Sempre como corretor, eu digo assim, eu perdi muita venda, porque eu digo, cara, essa venda não é para você. Continua lá onde você está, ou continua no aluguel, porque né, se eu for vender aqui, eu estou vendendo pensando em ganhar dinheiro e não pensando no seu melhor. Então, eu sempre tive essa visão. Então, a minha visão sempre foi essa, de ajudar as pessoas. É mais fácil ser CLT ou empreendedor? Rapaz, CLT, se você for pensar por esse lado, CLT, porque o empreendedor nunca para, né? A gente tá sempre trabalhando. Chega em casa, a cabeça tá rodando, o que é que tem que fazer amanhã, ficou pendente disso, aquilo. Então, se for pensar por esse lado, mas também a limitação do CLT é muito grande. Você tá ali preso, não tem um teto, uma barreira, e no empreendedorismo você pode, depende do que você fizer e da sua visão de negócio, você pode ir crescendo e alavancar e não tem teto, né? Na verdade, o CLT tem, o empreendedor não tem, o empresário não tem teto. Como é que tu vê teu ramo daqui a 5 anos? Meu ramo, assim, ele vai mudando, né? Tanto que eu só comecei com salas privativas, as unidades, e a outra já tem auditório de gravação, tem sala de aula, sala de reunião, caixa postal. Então tem algumas mudanças muito grandes, vamos dizer assim. A questão de caixa postal é uma coisa que está mudando. Então, quando a gente começou, era muito no papel, fazer contrato, vinha aqui assinar. Hoje é tudo digital. A gente não faz mais nada. A gente não fala com o cliente só pelo WhatsApp, documentação vai, assina digitalmente, manda documentação, ele abre a empresa e a gente não vê nem a cara do cliente mais. Sabe nem quem é? Não. Eu tenho caixa postal também e eu, sinceramente, eu nem lembro qual é a empresa. É isso que ele não lembra, né? Eu sei que ela me cobra todo mês, eu pago, tchau. Eles nunca me viram, não sei quem são eles, se a gente se encontrar, não vai conhecer. Realmente, essa questão da caixa postal, acontece muito isso mesmo. Imagino eu que você tenha 35 anos de idade hoje. Tá, certo? 49. Mas vamos lá, vamos para os 49 então. Imagino eu que você continue com seus 35 anos e encontre um jovem hoje de 20 anos com desejo de investir. Qual o primeiro conselho que você daria para ele? Investir nele, no conhecimento. Se juntar com pessoas que querem algo mais que você, que tem uma mentalidade. Eu acredito muito que o meio que a gente vive hoje vai lhe levar para cima ou para baixo. As pessoas que querem, que estão olhando para você e que estão torcendo para você. Porque às vezes você está no meio e você diz, cara, eu comprei um carro. Tem gente que vai dizer, cara, não compra não, esse é caro, vai desvalorizar. Então esse cara não está pensando, esse cara, parabéns, ali foi fruto do teu trabalho. Então acho que o meio que a gente está hoje é um grande investimento. Então se você está numa mesa que o cara lá tá ali criticando porque você trocou de carro, ou porque tá se vestindo melhor, ou porque trocou de casa, ou porque fez uma viagem. Então esse cara não tá querendo teu bem. O cara que tá querendo teu bem tá te aplaudindo e tá querendo que você suba. Então ele pode dar uma catucada, ó. Cara, faz isso aqui pode crescer melhor pra tua empresa e tal. Então acho que investir em pessoas e no intelecto, estudar para poder se capacitar. Eu acho que isso faz diferencial para poder você alavancar numa carreira, seja profissionalmente, seja empresário, seja o que ele quiser. Mas... Hoje virou uma moda as pessoas falarem sobre network, virou a palavra-chave hoje aqui. Principalmente aqui no Nordeste. Vai chegando as coisas Isso. E a palavra network aqui em João Pessoa virou moda. Forma-se grupo aqui, outros ali, e tudo se fala em network. O que é network realmente para você? Rapaz, network eu vivo na veia, vamos dizer assim, por duas coisas. Pela Jampa Connect, que não deixa de ser. Eu tenho hoje em torno de 40 salas, pessoas lá, e fora as caixas postais. Então, eu faço muita conexão de pessoas. Cara, o cara tem uma sala aqui que tem um contador, um advogado. Esse cara tem uma pessoa, tem ali, atende por ele. Então, assim, como é muito eclético, então eu procuro estar sempre conectando essas pessoas. E já teve vários eventos de network lá na Jampa também. E chega o caso de tem um evento de uma construtora, eu digo, rapaz, tem uma sala de corretor, vem aqui que eu te apresento o construtor. Ele fez, vai lá conhecer e tal. Então, assim, eu já fiz muita conexão, eu uso isso para o meu dia a dia, porque a função do cowork lá da Jampa não é uma sala para uma pessoa. É eu poder ajudar ela para poder desenvolver ela, para que ela cresça como empresário. Então, o network, para mim, hoje, faz parte do meu negócio, como para poder desenvolver outras pessoas. E tanto que eu entrei no BNI, né, como eu falei a você, porque o network o BNI é network na veia. Então, a função lá nossa é ajudar o outro.
Não é para você. A gente lá, a função de lá é você fazer com que o outro cresça. Tem surtido efeito? Muito, muito. A gente sou da Dê um primeira... exemplo aí, a gente sabe. Eu sou da primeira equipe daqui do BNI, sou membro fundador. E a gente agora, a gente foi lançado em 13 de fevereiro, então a gente está em março, então a gente já está com 1,5 milhão de negócios fechados entre o grupo, em que a gente gerou um negócio um para outro. Então, 1,5 milhão de negócios gerados. Então, assim, é um número bem substancial para 30 empresários que a gente tem lá hoje. Teve algum empresário que chegou, que não tinha visibilidade, e depois que chegou ao grupo lá, ele passou a crescer e ter visibilidade? Sim, porque lá é o seguinte, como é que funciona lá? A gente é um grupo de 30 empresários, eu tenho que aprender um negócio do outro para poder divulgar o outro. Divulgar no sentido de ser, a gente está conversando aqui e você diz, rapaz, eu quero, deu problema no ar-condicionado aqui. Eu digo, rapaz, tem um cara lá comigo que trabalha com ar-condicionado que eu conheço ele, está comigo toda semana. Então, esse cara aqui ele pode lhe atender, que eu conheço, eu sei quem é da índole dele. Então, assim, isso faz com que a gente consiga um ajudar o outro e ter os mesmos valores. Porque eu só vou referenciar ou indicar uma pessoa se eu conheço e confio. Você falou de visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Primeiro a visibilidade, para depois você gerar credibilidade e depois botar dinheiro no bolso, que é o que todo mundo quer. Então, a gente tem muitos casos lá que as pessoas primeiro se desenvolveram como pessoas, que têm medo de falar, que têm bons negócios, mas também não sabia se vender. Então, lá a gente aprende isso também, né, pela metodologia. E teve empresas lá que cresceram. Por exemplo, tem um caso bem concreto. O menino da inteligência artificial. Ele fechou com o BNI Nacional agora. E ele está indo para Mônaco. Ele vai palestrar em Mônaco. Vai palestrar agora em São Paulo, no BNI Nacional, na Conferência Nacional. E já foi convidado para Mônaco para o Mundial. Ele vai implementar a inteligência artificial em todos os 477 grupos do Brasil. É um case de sucesso. Dizem que na ordem maçônica lá, chegam pessoas pequenas, mas que têm um bom caráter, que são pessoas de bem, que são pessoas honradas, mas no meio empresarial ele não teve crescimento. E lá eles transformam homens bons em homens extraordinários. E me parece, assim, pelo que você fala do BNI, muita conexão no que o pessoal fala. Já ouvi falar sobre a ordem maçônica. Eu não conheço também falar disso. Rapaz, parece um maçônico que você... Porque a função nossa lá é ajudar as outras pessoas. Então, as pessoas lá, a gente fala, lá é lugar de agricultor, não de caçador. O cara que chega lá, só quer lá catar, só quer vender e não está disposto a ajudar, ele não se vai querer do meio, né? Ele vai ver uma hora, a gente vai ver que aquele cara ali não quer nada, só quer caçar e vai terminar automaticamente ele saindo. Então lá realmente a gente se ajuda, mas não com uma maçonaria, é mais o sentido de filosofia de vida. A filosofia é ajudar o outro a crescer, então automaticamente ele me ajuda. Então, assim, pequenas empresas podem ter espaço para crescimento. Tem, sim, porque lá a função é o seguinte, lá é um canal de venda da sua empresa. Porque ela é um marketing de referência. Então, lá é um canal de vendas. Então, lá, vamos lá. Eu estou lá, geralmente se fala que em torno de 30% das suas vendas da sua empresa vem do BNI, das referências e indicações que você recebe. É muito bom. Então, 30% da empresa crescer. Então, se você não tem espaço para crescer, o seu lugar não é lá. Porque se você não vai conseguir atender com qualidade, e, consequentemente, você não vai ser referenciado, não vai ser indicado. O que é que a pessoa precisa fazer para participar do BNI? Você primeiro tem que ser convidado, né, para poder ir assistir uma reunião, com um convidado lá participar, entender como é que funciona. E se você vê que faz parte do seu negócio e tem seus valores lá, se candidatar para ser aprovado pelo grupo. Para saber, digo, esse cara aparece com a gente, vai ter os mesmos valores que a gente, e a gente pode vir para poder a gente trabalhar junto. Cada vez mais que você fala, me traz a sensação de ter alguém lá da ordem maçônica, porque muito parecido. Rapaz, o BNI veio dos Estados Unidos, né? Faz 41 anos. E tem mais de 77 países. Então, eu não sei como é que... Lá foi, na verdade, quando começou, foi que ele falou assim... Ele perdeu a carteira de clientes dele e disse, se eu te ajudar, você me ajuda. Se eu apresentar meus amigos a você, você apresenta os seus para poder oferecer. E começou assim. Então, aí foi isso. Foi crescendo, lógico, de uma maneira que hoje está desse tamanho, né? É imenso hoje. O faturamento, o que no mundo hoje é 2,7 bilhões em 12 meses. Gerado no mundo de dólares. Onde vocês pretendem chegar? Em João Pessoa, a gente tem hoje... A gente tem agora, terça-feira, o lançamento de uma equipe, vai para a terceira, mas já tem mais 3 equipes em formação. Então, a gente já vai para 6 equipes, que só pode ter uma pessoa de referência em cada equipe. Que, vamos lá, você fala de investimento. Não pode entrar outra pessoa, a cadeira fica bloqueada. Porque senão vai começar a ter panelinha. Vou indicar antes, vou indicar Rogério, que também trabalha... Não, você é a referência de lá. Se alguém falar de investimento, a pessoa é você, mas ninguém. Ninguém pode falar mais... Entendeu? Então só pode ter uma pessoa. Co-work só pode ter eu. Por isso tem vários grupos.
Você consegue atender João Pessoa toda? Não, de jeito Então, nenhum. pronto. Então, assim, nesse sentido, os grupos são formados porque só pode ter uma cadeira bloqueada em cada. Muito bom. Quanto mais você fala, mais Parece, né? parece com a ordem maçônica. Que se é ajudar, eu acho que tudo é válido, né? Na questão de ajuda, né? De você estar procurando ajudar o próximo. Que a intenção nossa é lá. Aí por isso que combina muito com meus valores da própria Jampa Connect em si. Que a gente tá lá para ajudar. Nasceu para servir, né? É, justamente. Nascemos para servir. Mas vamos lá, vamos deixar o BNI um pouquinho de lado, daqui a pouco a gente volta a falar do... Me fala aí como é que você enxerga a Jampa Connect daqui a 5, 10 anos. Olha, hoje estou estruturando muito a Jampa Connect para melhorar a qualidade. Assim, quando eu comecei a estudar mercado um pouquinho, quando eu fiz formação em coach, como eu lhe falei, foi para entender o cliente para atender melhor. Então, eu comecei a estudar perfil comportamental, para saber o perfil do cliente, para poder ajudá-lo e não vender do jeito que eu gostaria. Faciais, fez também não? Não, não só um comportamental. Curso, não é comportamental, mas comportamental. Porque o perfil vai dizer muito do perfil de você, de como você vê a coisa, de como você enxerga aquela coisa. Se você vai ver números, se você é metódico, ou você gosta de conversar. Então, eu te atender da tua maneira que você gosta de ser atendido, e não da minha. Então, não é assim, atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Não, atenda como ele gostaria de ser atendido. Então, eu comecei a estudar isso para poder entender melhor o cliente. Então, hoje, minha preocupação sempre é isso. Não só quem está lá ter uma sala ou ter um endereço fiscal, eu poder conectar essas pessoas e trazer cursos, trazer coisas lá para o ecossistema que eu consiga ajudar o empreendedor. Então, assim, hoje eu estou procurando sempre estruturar mais e melhorar a qualidade dos espaços físicos, né? Quando a gente começa com dificuldade, como eu disse, eu comecei de uma oportunidade. Então, hoje eu estou sempre pensando em melhorar as unidades, melhorar a parte de estrutura física, isso, e crescer caixa postal, crescer mais, e quem sabe não, uma futura unidade, né? Por que não? Por que não, né? Por que não? E outra que não só tem João Pessoa, né? Justamente. Podemos expandir para o Brasil inteiro, né? Hoje eu só estou com uma sala disponível, pessoal. Quando é que dá a próxima? Quando é que abre a próxima? O pessoal já me pergunta logo. Só tem uma sala disponível? Só tem uma sala das 4 unidades. E qual o diferencial da Jampa Connect para as demais? Eu não vou citar nomes porque ficaria chato. Em que é que eu bati quando eu abri a Jampa? Qual foi o meu motivo? Eu, como um corretor de imóveis, antes de ir para abrir um prédio, eu estava numa sala privativa. E lá, quando dava 6 horas da noite, fechava. Feriado não abria, final de semana só funcionava até meio-dia. Como é que um corretor de imóveis que atende um cliente, que às vezes ele vai de noite quando sai do trabalho, ou aproveita o feriado para olhar o imóvel, ou final de semana, como é que eu vou trazer ele para o escritório para bater um contrato, para mostrar alguma coisa, conversar com ele, se estava fechado? Então, qual é o diferencial da Jampa? Quando eu continuei a Jampa, de cara, eu vou fazer diferente das outras. O cara lá tem acesso livre à sala, ele tem a chave, ele tem um acesso, ele tem senha. Então, ele vai lá, trabalha e vai embora. Então, ele não precisa, fechou 6 horas, ele vai para casa e não vai atender o telefone. Então, hoje eu vi essa dor com uma necessidade que era minha, e meu cliente hoje é aquele cara que é o autônomo, que ele não quer o horário só, tem o tradicional, mas a maioria é porque o cara quer se estender até 7, 8 horas da noite, ou então o cara quer atender no sábado, e ele tem essa tranquilidade. Então, é um diferencial. E já que tudo incluso, do mesmo jeito. Não paga água, energia, internet, tudo incluso. E não tem a preocupação que o corretor tem de você ter manutenção, limpeza, essas coisas, é tudo por conta nossa. Mas o grande diferencial que eu falo, a questão é você não ter preocupação com o horário. Você pode atender, eu quero atender de noite, eu vou atender meu cliente à noite. A sala vai estar disponível para mim. Muito bom. Isso realmente é um diferencial. Me diga uma coisa, eu fiquei sabendo que, além de empresário, você é coach, e também fiquei sabendo que você fez curso de hipnose. Fiz. Me conta um pouco dessa história aí. Eu estudando, eu fiz formação da Napoleão Hill Foundation, eu fiz curso das leis de sucesso, né? Então, assim, eu gostei muito de estudar, de aprender para atender melhor meu cliente. E quando você começa a estudar e fiz a formação de coach, PNL está muito ligado com hipnose. Porque, na verdade, a PNL veio da hipnose. Funciona? Eu fiz o curso, eu não fiz para usar, para fazer nem clínica, mas eu fiz mais para poder entender mais o cérebro da gente. Mas funciona, você vê na prática aquela pessoa fazendo, hipnotizando, e para quem tem gente que não isso é. Mas funciona, por quê? Porque o cérebro da gente, a gente não usa nem, vamos lá, 1%, 10% do que a gente tem de potencial do cérebro. É muito grande. Então, o meu intuito de fazer foi para realmente entender melhor como funciona o cérebro, para poder até se conhecer, porque eu só posso lhe ajudar se eu me conhecer. Eu só posso melhorar o outro ou ajudar o outro se eu souber mais de mim, das minhas, como eu digo, as sombras da gente, nossas crenças limitantes que a gente tem. Então, eu faço para autoconhecimento e, consequentemente, eu posso ajudar o outro. O que foi que a hipnose mudou a tua vida, assim? Que você passou a enxergar a vida de uma forma diferente?
Na verdade, de você não pensar muito, porque fala muito assim, mindset fixo e de crescimento. Então, quando você vai para o PNL, você vê que o cérebro da gente, você pode mudar a realidade. Pode reconfigurar. Você pode reconfigurar. Então, muda nesse sentido. E que se eu estou aqui hoje dessa situação, eu posso mudar, mas eu tenho que mudar a maneira de me comunicar comigo mesmo. Então, porque é feito de conexões neurais, são sinapses. Então, é como se fosse uma estrada esburacada. Eu vou emagrecer. Eu nunca me alimentei bem. Então, é como se fosse uma estrada esburacada. Eu não consigo, de imediato, chegar ali e fazer aquilo no automático. E para poder transformar aquilo no asfalto, eu tenho que fazer aquilo várias vezes. Então, assim, as sinapses que vai se comunicando ali, elas são fraquinhas. As fortes é aquela que diz, vá ali comer um doce, coma depois do almoço. Essa é forte. Essa tá bem enraizada. É como se fosse... É um músculo mesmo. Então, na hora que você começa a fortalecer isso, lá, essa conexão vai ser mais forte. E quando você pensar, já vem mais rápido. Então, assim, é automático. Eu quero estar dirigir, né? Você dirige hoje, ninguém passa... Quando vai aprender a dirigir, pega a embreagem, passa a marcha, depois você faz automático. Você nem pensa mais nisso. Você faz, não sabe nem como é que fez. Você sabe o que fez. E o cérebro da gente é assim. Você, quando pensa num determinado assunto, na mesma hora o seu cérebro joga a informação. Aí você vai ter que ter cuidado para qual tipo de coisa você joga na sua mente. É o que fica na mente, realmente. Já passa-se natural, porque você falando de carro e eu me lembrando na época que hoje os carros que tem na minha casa são todos automáticos. E me lembro quando fui dirigir a primeira vez um carro automático e eu ficava procurando a embreagem. O cérebro já estava configurado para procurar a embreagem. Cadê a embreagem? Não tem. Porque naquela sua cabeça está formada. Aquela conexão é muito forte. Aí meu irmão emprestou o carro dele para fazer uma situação lá. Eu fiquei perdido. Caraca, como é que sai aqui? Já reconfigurei de novo para o automático, mas não conseguia voltar para o manual. E realmente o cérebro do ser humano é algo surreal, né? E para investimento também funciona, né? Como é que você vai investir se você nunca investiu? Então tem que começar com um pouquinho, né? Eu acredito muito nisso. Até você fazer aquele músculo de fortalecer, né? De guardar, do mesmo jeito que você faz para emagrecer, é um passo de cada vez. Então você é disciplina, constância, para poder você conseguir mudar aquele padrão que você tinha. Mas você tem que primeiro entender, eu quero mudar o padrão, eu tô com esse padrão, então a hipnose veio justamente junto com a PNL para mudar esse mindset da minha cabeça. Voltando pro BNI, vamos voltar para lá mais uma vez. É um assunto que eu achei bem interessante. O empresário tá lá, a família dele também é beneficiada? Porque dentro da empresa, dentro do grupo? Não, porque é o seguinte, lá é uma cadeira que você vai, toda reunião semana, você se reúne com outros empresários e lá você vai ter a oportunidade de falar novamente do seu negócio e fazer um pedido, por exemplo, investimento. Olha, eu estou aqui hoje, minha empresa trabalha com crédito e eu estou querendo me conectar com o Rogério da Jampa Connect. Aí vai ter alguém lá, eu conheço o Rogério, deixa eu te apresento ele. Porque lá a gente não fala nem indicação, a gente fala de referência. Que indicação é como se duas pessoas aqui, toma o telefone de Rogério e liga para ele. Referência é uma triangulação, são 3. Eu faço assim, eu vou te conectar com o Rogério. Rogério, eu estou aqui com o Anderson aqui, ele está querendo um cowork para fazer um treinamento lá e eu vou passar o contato dele para você. Aí eu faço assim, foi uma referência de Rogério, vai atender bem. Então assim, é uma triangulação que faz para poder que a pessoa lhe receba. Porque quando você diz assim, bota no grupo lá, estou precisando de um encanador, não é melhor que você prefere pedir no grupo ou você vai lá no Google procurar? Melhor no grupo, né? Porque o cara já vê assim, esse cara já procurou, já foi feito serviço de alguém, né? Então, eu vou muito para esse sentido. Então, lá tem essa pegada muito de você ajudar nesse sentido. Então, a família, no sentido lá, não, é o empresário que vai. É ele que vai. Vai ser beneficiado porque se o cara não ser bem feito, a empresa dele vai faturar mais e ele vai ajudar a família, mas nesse sentido. Mas lá é para o empresário, lá é pensando no empresariado. Não é uma associação. Não. É um marketing de referência. É uma franquia que tem, em que você quer um marketing de referência que vai fazer com que os empresários se ajudem. Embora que eu conheça, eu estou fazendo as perguntas porque vai ao ar para as pessoas entenderem que não se trata de uma associação. Não. Trata de um grupo de empresários. Um grupo de empresários se junta para se ajudar para crescer como empresariado. Então, assim, na hora que vai subir a maré, cada barquinho ali, quando sobe, todo mundo sobe. Então, vamos lá, a gente vai ter o lançamento da terceira equipe agora, vai ser terça-feira. Então, o pessoal das outras equipes vão todos lá prestigiar, porque lá, na verdade, é um grupo que todo mundo está se ajudando. E quanto é que o empresário precisa pagar para participar desse grupo? O que é que a gente fala primeiro? Você só paga por um café, R$50.
o Coffee Break. Você vai lá se conectar e se fizer sentido, né, lá para você, é que você vai pagar tipo anuidade para entrar lá, entendeu? E quanto seria essa anuidade? Hoje está em torno de R$ 5.400 nessa faixa, 5.400 e pouco. Mas Já tem 12 vezes, pode 12 boleto, vezes. cartão, 2 cartões. E deixa eu continuar falando. Qual o benefício que o empresário tem em participar do BNI, além das referências? Porque, na verdade, o benefício é esse. Vamos pensar Rogério. Na hora que eu me conecto ao Rogério, eu não tenho que chegar ao Rogério, eu tenho que chegar que ele tem uma rede de conexões acima dele, dos amigos dele. Eu vou ter acesso aos amigos dele. Então, eu vou aumentar meu leque de opções de vender. Então, já teve gente de vender, por exemplo, eu fiz uma referência para um rapaz que trabalha com elevadores, ele fechou uma venda de R$ 550 mil de um prédio. E os 5 mil que ele fez de investimento fica Não é pequeno. nada, fica pequeno, entendeu? Então, assim, e geralmente é isso. A média de 40% das pessoas tem aumento, 20% das pessoas tem até 40% a mais do que investiu. Então, é um número muito alto. Então, assim, se você estiver lá com o intuito realmente de querer ajudar as pessoas, automaticamente as pessoas vão lhe ajudar, vão sempre lembrar de você. Não tem como. Quem ajuda pode ter certeza que de alguma maneira vai voltar. Voltar, com certeza. Isso não é só o BNI, isso é na vida. É na vida, é universal, né? Não tem como ser diferente. Não tem como ser. Eu tenho um princípio na minha vida de sempre ajudar pessoas. E algumas pessoas perguntam, por quê? Eu digo, primeiro que me faz bem. É um princípio. Me faz muito bem ajudar uma pessoa. Eu entendo que quando eu ajudo, eu estou sendo mais ajudado do que a pessoa que eu ajudei. Então, me faz muito bem. Mas, mesmo que eu não esperasse, mesmo que eu espere, eu querendo ou não querendo, aquele fruto que eu plantei, ele vai voltar para mim. Não tem como ser diferente. E como você faz porque você gosta de ajudar, né? Daí é um valor seu ali, é um princípio seu. Que é o meu caso, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de sempre estar conectando os outros para poder assim, cara, vai ali, ó, isso ali vai dar bem para você. Então, é um princípio também meu muito forte. Aí por isso que eu me conectei muito com a história do BNI, porque lá é ajudar. Lá o foco é esse, ajudar. Quem tá lá é porque quer ajudar o outro. Já que o papo aqui é de investidor, vamos falar sobre um investimento que não deu certo. Qual foi o investimento que você fez que talvez, todavia, porém, quem sabe, você pensou em desistir de investir? Desistir de investir. Vamos lá. Eu tava... Quando eu fiz a imobiliária, né? Lógico que ninguém faz, eu fiz investimento muito alto lá e na época deu errado. Quando começou a dar errado, não como eu queria, não aconteceu como eu queria. Então, eu não me arrependo porque, como eu disse, nem que me arrepender. Arrepender a gente se arrepende porque dá errado, né? Mas assim, a gente vejo muito como aprendizado. E hoje só transformou no coworking em 4 unidades porque deu errado ali. Então, o arrependimento não é nem assim, não. Podia ter sido diferente? Podia. Mas quando a gente ressignifica, eu digo, cara, deu certo. Então, assim, podia ter sido diferente? Podia, mas me trouxe vários outros benefícios que eu trouxe até aqui, que eu estou até aqui hoje conversando com você. Então, trouxe muito aprendizado. Talvez se tivesse dado certo, a gente não estava aqui conversando. Não estava, justamente. Porque eu não estaria no co-work, eu não teria conhecido o Eric, então eu não estava nem aqui. Então, tudo seria diferente. Então, assim, em relação a investimento, eu sou um cara muito que acredito de investimento em pessoas, investimento de guardar dinheiro também, de fazer investir, e acredito no empreendedorismo, que dá uma alavancagem também. Então, assim, sempre estou procurando a oportunidade de investir em outras áreas, para não deixar os ovos também no canto só. Não pode, né? Porque se cair, quebra tudo, perde tudo. Verdade, é. E qual foi o seu maior investimento? Maior investimento em que sentido? Financeiro ou de... É seu. O maior investimento em família. Porque para mim, investimento em família, porque quando você cria uma família, quando você tem um filho, isso é que é um investimento bom. Esse foi o maior investimento. E é investimento de todos os jeitos, né? E retorna, né? Na gratidão, que eu acho que quando a gente tem filho, a gente tira o egoísmo de pensar só a gente e pensar no filho, né? Então, assim, eu fui recentemente para Gramado, levei os filhos, e aqui tem uns passeios de carro lá, né? Carro esportivo. E eu fui lá. Né? Pronto. Aí eu botei os 3, eu não fui, eu disse, botei os 3 andares de Ferrari conversível. Eu digo, eu também nunca andei, mas eu tive um prazer tão grande de ver eles ali, a felicidade, o sorriso deles estar passeando ali, que pra mim nem fez falta estar ali. Para eles é completamente diferente. Hoje, o nosso produtor hoje é pai também, né, Cássio? E eu pude participar de um momento que eu não vou me emocionar, que eu nunca vou esquecer desse momento. Foi um momento que me trouxe uma conexão com o espaço do podcast, me trouxe uma conexão com o Cássio, me trouxe todo esse carinho que eu pude participar de um momento que ficou inesquecível, ficou gravado, eu não vou esquecer disso nunca. Foi de quando, eu não sei se foi essa a primeira vez, mas
Ele parece que tinha acabado de receber a notícia que ia ser pai. E ele se emocionou muito. Cara, antes de ver ele se emocionar, porque a gente tinha pouco convívio na época, eu olhava pra ele e disse, não, esse não é Cássio. Eu achava Cássio mais Fechadão. durão. E olha o quanto faz um filho mudar a nossa concepção de vida, de aprender sobre o que é de fato um amor incondicional. E você olha pra uma criança e você, cara, o que é que essa criaturinha tá me dando em troca pra eu amar tanto assim? Aí você entende o sentido da palavra amor incondicional. É verdade. Então, todas as vezes que eu pergunto a uma pessoa qual o maior investimento que você fez, me alegra muito ouvir que o meu maior investimento foi na família. E, enfim, a gente vê a família crescendo, a gente vê o desenvolvimento do bebê e tá nas suas mãos ali. Para mim, realmente, o maior investimento é esse. E você quer ser melhor a cada dia para poder ser exemplo para seus filhos, né? Com certeza. Eu, por exemplo, tentei parar de tomar refrigerante várias vezes. Né? Parei querendo tomar por saúde. E na hora que eu disse, cara, eu quero ser exemplo para meus filhos. E hoje eu faço o quê? Quase 4 anos que eu não tomo refrigerante. Por quê? Porque eu digo, eu não vou fazer isso que eu não quero. Meu filho toma, então só posso dizer, não tomo refrigerante se eu não tomar. É ruim, então não tomo. Se você faz, né? Meu filho dizia assim, com o telefone, essa semana, ele disse, não pode usar telefone e televisão, de 6 anos. Ele fez, pai, como é que você me disse que não pode usar e você tá com a televisão ligada no celular? E aí? É uma tapa de luva que a gente recebe de um menino de 6 anos de idade. Então, aquela história, faço que eu digo, não faço que eu faço. Como é que eu vou dizer, não tomo refrigerante, é ruim e eu tomo? Não tem como. Então, quando você pensa nele, você tem que ser melhor de cara, eu tenho que ser melhor pai, eu tenho que ser melhor disciplinado, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que mostrar ele os valores da família, de cristão, de como família é importante, que é importante um irmão, que é pai, é mãe. Então, isso é extremamente importante. Então, eu me preocupo muito de ser uma pessoa melhor para meus filhos, que eu possa ser exemplo para eles sejam homens bons também. Quando é que você pretende abrir a próxima unidade? eu hoje, como eu disse a você, eu estou muito investindo na parte de brand, de melhorar a imagem, melhorar as estruturas internas. Se você melhorar as imagens, não vai ter mais. Só vai ter o caô aqui de eu estou melhorar porque eu quero padronizar. Porque como foi abrir momentos diferentes e por oportunidades, por exemplo, eu abri a segunda, em 6 meses depois de aberta veio a pandemia. Então foi um Deus nos acuda. E agora? E aí foi agora. Então assim, eu teve cliente, um advogado que ligou mandou mensagem no meu WhatsApp lá de Manaíra. Ele fez, cara, bem sucedido, com loja em Campina, advogado aqui, abrindo escritório aqui. Ele só fez, eu deixei a chave em cima da mesa e eu estou indo embora, voltando para Campina Grande. Acaba advogado, contrato assinado, corre de 1 mês. Eu digo, vou fazer o quê? Vou botar o cara na justiça? Não vou. Então, assim, foi um período difícil, mas quando começou a voltar as coisas, aí começou uma procura muito grande. Então, aí terminou abrindo uma terceira unidade, porque o pessoal começou a procurar, eu não tinha mais sala. Aí, quando eu abri essa, aí abri a quarta sem nem terminar a terceira. Então, assim, foi uma... Aí, hoje, eu estou procurando muito em melhorar as qualidades, estruturar, padronizar, para poder, como você diz, o cara onde olhar, dizer, aqui é Jampa, é tudo igual. Então, eu estou nesse processo hoje de organizar isso pensando realmente no crescimento. Então, hoje eu estou focado nisso aí, em melhorar a qualidade delas, para que o cliente... Porque quando eu melhoro, não é só para o meu cliente, é para o cliente do meu cliente. Quando o cara chegar e dizer assim, ó, o escritório do meu cara está num bom local. Então, eu sou muito preocupado com isso. Quando eu abri, eu não quis ser a melhor. Eu quis que o cara tivesse condições de ir para uma sala sem dizer assim, eu não tenho dinheiro, vou ficar em casa e eu estou precisando. E hoje eu estou querendo dar um padrão melhor por um preço justo. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Teremos nova unidade da Jampa Connect esse ano? Esse ano não. Esse ano não, porque, como eu disse, eu estou focado de fazer essa reestruturação de imagem. Esse ano eu não pretendo. O ano que vem pode ser. Esse ano é um ano bem atípico, né? Copa, eleição. Então, para você fazer investimento, para você demandar energia, não é tão simples, né? Porque você tem que demandar não só financeiro, como é sua energia. Então, na verdade, esse ano é um ano de preparação para que a gente veja como é que vai ser a partir de janeiro. Eu queria que você deixasse um recado agora para o jovem empreendedor e também para o pequeno empreendedor que quer participar do BNI. Queria que você deixasse um conselho para quem começou a empreender agora e também deixasse um conselho ou uma dica para quem quer participar do BNI para os meus seguidores agora. Para quem está começando, para quem empreender, primeiro, se junte com pessoas que queiram o mesmo que você. Saia do ambiente que pessoas tóxicas que quando você diz, tô gravando um vídeo aqui para falar sobre isso, o cara vai dizer, é blogueirinho, é influencer. Esse cara não quer seu bem. Se junta com um cara quando você diz assim, cara, vai lá,
te dou força. Então, se junte com pessoas, estude bastante, estude sobre empreendedorismo. O que acontece muito é que as pessoas querem abrir um negócio, porque eu gosto de confeitaria, vou lá e abro uma confeitaria, mas o cara não entende de comprar, não entende de venda, não entende de marketing, aí o cara quebra e compra o mercado, compra o governo, e ele não estava preparado. E eu digo isso por mim mesmo que aconteceu comigo. E hoje eu tenho maturidade para ver que eu quebrei no passado, porque eu não tive maturidade para isso. Então, o cara estude sobre empreendedorismo, sobre uma empresa que ela começando mesmo pequena, tem que pensar como grande. Então, estude sobre empreendedorismo, se junte com pessoas que querem o mesmo você, esteja em ambientes como o BNI, como eu falei aqui, que lá as pessoas querem o bem do outro, querem lhe ajudar. Lá o cara vai dizer assim, cara, faz isso, eu tô aqui torcendo por você. Então, procure estar com pessoas, ambientes de network, não só o BNI, mas o BNI eu falo porque eu conheço, eu vivo lá, eu convivo, mas vá para grupos de network e lá vai ter pessoas que querem o mesmo que você. E vão estar querendo seu bem. Se não for aquele, vá atrás de outro. Então, procure estar com pessoas que querem o bem, que querem crescer. Porque aquela história, romantizar a pobreza, o cara que quer empreender, o cara quer dar bem de vida para você e para sua família. Então, vai dizer, tá bom, eu só pago minhas contas, não mereço mais do que isso. Eu, pelo menos, não tenho essa mentalidade. Então, o cara tem que procurar pessoas que têm a mesma mentalidade que você. E tem. Se você procurar, tem. Tem, com certeza. E agora eu queria deixar um espaço para você falar com os seus seguidores, para quem não lhe conhece ainda, mandar um abraço para os seus seguidores e, se porventura, se tiver uma vaguinha lá na Jampa Connect ainda, me procurar. Pronto. A Jampa Connect, a gente tem hoje 4 unidades, a gente tem Manaíra, Brisa Mar, Tambalzinho e bairros estados. Mas a gente também trabalha, a gente tem sala de reunião e tem também sala de aula e auditório. Então, assim, pode não ter vaga de sala privativa hoje, só tem uma. Mas a gente trabalha também com caixa postal para o pequeno, que não quer um espaço, que não tem dinheiro hoje, mas que ele precisa abrir empresa para se formalizar, para pegar crédito, para ter mais autoridade, assim, tenho empresa formada, empresa aberta. Então, a gente pega esse cliente também, não só o da sala, mas do endereço fiscal. Então, você é muito bem-vindo, você vai ser muito bem atendido. Então, a gente está com esse espaço aberto lá para você crescer. Então, estou aqui, disponível. E precisar de ajuda e conversar. E sobre o BNI, pode me procurar. E aí eu passo para você o dia de reunião, para poder você ir para a reunião lá, conhecer o espaço, ver se você se conecta, né? Porque a pessoa tem que se conectar, tem que se sentir bem. Então, eu acho que o mais importante seria isso, a pessoa se sentir bem onde está. E eu acredito que um ambiente network em que você está lá com pessoas que querem o mesmo que você, não tem como você não se sentir bem. Ele tem que também conseguir fazer parte do ambiente. Mentalidade. Né? Se ele tem essa mentalidade, ele se conecta. Se o cara tiver mentalidade, que quer crescer, que quer se ajudar, que tá feliz porque o outro tá crescendo, é a mentalidade de quem quer empreender. Onde é que eu encontro o Jampa Connect nas redes sociais? Jampa Connect. Se você botar Jampa Connect lá, você já @Jampa Connect, você já encontra a gente lá. Instagram, Kawaii. TikTok, Kawaii não, a gente tem mais hoje Alô, o Instagram. Eric, bota esse homem no Kawaii, Eric. Ele tá providenciando já essas outras redes aí pra gente. Rogério, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre mim, sobre as empresas aí, sobre tudo, sobre isso aí. Espero que a gente se encontre novamente. Com certeza, e as portas estão abertas. Vai tomar um cafezinho lá, que tá pertinho daqui. Café eu nunca rejeito. Tá bem pertinho. Muito obrigado. Então, gente, esse foi o nosso Papo de Investidor hoje, recebendo o Rogério Pessoa, e foi excelente. Fica ligadinho, porque logo mais vamos fazer mais uma gravação e você não pode ficar de fora. Forte abraço.